Otávio chegou em Patrocínio, Minas Gerais, no final do ano de 2024, com o diploma de agronomia na mala e um caminhão de dívidas do avô para resolver. A fazenda estava mais para um fantasma de glória passada do que para um negócio viável. Os casarões coloniais gemiam sob o peso do tempo, e o ar carregava aquele cheiro de poeira fina e desesperança que só o abandono prolongado consegue criar. Ele era o tipo de jovem que confiava em planilhas e análises de solo, cético até a medula, e via a ordem do avô de selar o poço como a última teimosia arcaica de um homem que se recusava a aceitar a modernidade. Para Otávio, a água era a salvação, o único dado que podia virar o jogo daquela fazenda moribunda. Ele precisava daquela água para irrigar o que fosse, para fazer o milagre econômico acontecer. E a ideia de jogar cimento naquele tesouro líquido era absurda, uma afronta à lógica. Ele sentia uma pressão sufocante nos ombros, não só para honrar a memória do avô, mas para não ser o último a perder a terra para o banco. Naquele dia, um sábado de sol a pino, desses que fritam a cuca, Otávio tinha chegado ao limite da paciência. A cisterna principal estava quase seca, e o desespero de ver a plantação jovem começar a murchar o impulsionou a tomar a decisão mais arriscada. Ele foi até a divisa da mata, onde ficava o tal poço novo, lacrado há poucas semanas pelo seu Emiliano, antes de a morte levá-lo. A laje de concreto, ainda meio rústica e feia, parecia uma cicatriz mal feita no chão. Foi ali, naquele calor que torrava a pele, que ele sentiu o primeiro arrepio de estranheza. Havia um buquê, se é que se pode chamar assim, de flores secas e murchas jogado em cima da laje, como se alguém tivesse depositado uma oferenda fúnebre. E não eram flores comuns, pareciam hortênsias, mas tinham uma cor de roxo tão profundo que beirava o preto, e pétalas que se desfaziam em pó ao menor toque, num sinal claro de que não tinham sido colhidas naquele dia. Otávio sentiu um calafrio elétrico subir pela espinha, mesmo sob o sol inclemente do meio-dia. Aquelas flores não eram apenas murchas. Elas tinham uma qualidade etérea e fantasmagórica, como se tivessem sido petrificadas no tempo. O cheiro delas, ou a ausência dele, era o mais perturbador. Um vazio aromático, um não-cheiro que era quase ensurdecedor. Ele, o agrônomo da ciência, tentou uma explicação lógica. Alguém da vizinhança deve ter feito alguma macumba, alguma crendice estúpida para tentar me assustar e se apossar da água, pensou, tentando convencer a si mesmo mais do que a qualquer um. Mas o desconforto interno era gigante. Era um peso invisível que se instalava bem no centro do peito, uma sensação que só podia ser descrita como sinestesia do opressor. Ele via o silêncio e ouvia o calor. Era como se a própria terra, ali, naquele ponto exato da divisa, estivesse respirando um ar pesado, um suspiro preso por décadas. Ele se viu pegando o celular para ligar para alguém, qualquer um, só para provar que estava são. Mas a bateria tinha morrido no momento exato em que ele colocou o pé na divisa da mata, isolando-o completamente. A noite trouxe consigo um calor ainda mais pegajoso do que o dia, daqueles em que a roupa gruda na pele e o ar parece denso, quase líquido, sem uma brisa sequer para abanar as árvores. Otávio estava tentando, sem sucesso, revisar as planilhas financeiras sob a luz fraca de uma lâmpada antiga, quando o som começou. Não era um gemido de vento, nem o rangido de madeira velha. Era um lamento abafado, gutural, que parecia vir de debaixo do assoalho de pedra. Era um som que parecia ter a textura do veludo rasgado e a frequência da mágoa. Era sutil, no limite da audição, mas insistente e inegável, como se o choro viesse de uma profundidade imensa, onde o ar é rarefeito e o tempo não corre. O som não tinha palavras, era pura emoção, e carregava um desespero tão antigo
que fez os pelos do seu braço se arrepiarem como se estivessem expostos a uma corrente elétrica. Ele percebeu, com um pavor gélido que contradizia o calor do quarto, que o som vinha inequivocamente da direção do poço selado, e que aquilo não era uma superstição. O lamento da noite anterior, que parecia ter a textura úmida da terra recém-cavada, não deixou Otávio dormir. Ele passou o resto da madrugada na varanda, sentado no velho balanço de ferro, que rangia com um som irritante e constante, fitando a escuridão na direção da divisa da mata, onde o poço era uma silhueta mal assombrada. Quando o sol nasceu, um disco de fogo que prometia mais um dia infernal, ele estava com os olhos injetados, o corpo exausto, mas a mente em um estado de hipervigilância perigoso. A ciência, a lógica, o diploma de agrônomo que ele tanto valorizava, tudo desabava diante daquela evidência sonora e das flores negras. Não era um bicho, não era a estrutura rangendo, era um som humano, mas desumanizado pelo sofrimento, uma espécie de ópera do luto que a terra insistia. Ele sentiu uma urgência predatória, a necessidade de arrancar a verdade de qualquer um que pudesse dar uma pista, antes que a sanidade o abandonasse. Seu avô, o austero e imponente seu Emiliano, não era conhecido por caprichos. Se ele mandou selar o poço com tanta veemência, havia um motivo de peso, gotejante e frio, escondido naquelas profundezas. Otávio pegou a caminhonete velha, que engasgava em cada subida, e rumou para o pequeno vilarejo próximo, um aglomerado de casas de taipa e concreto, mal acabado, onde a vida corria no ritmo lento e desconfiado do interior. Ele sabia que ali, na bodega empoeirada que vendia de tudo, desde pinga barata a querosene, ele encontraria as memórias mais antigas e talvez a chave para o enigma que estava começando a sufocá-lo. Ele precisava de uma testemunha ocular, de alguém que tivesse visto o que aconteceu e que não estivesse mais amarrado aos silêncios impostos pelo poder de seu Emiliano. Chegando à bodega, um lugar com um cheiro denso de tabaco, molhado, mofo e café forte, Otávio encontrou seu Juvenal, o ancião mais respeitado e temido do lugar, um homem com a pele curtida como couro de jacaré e olhos de um azul tão pálido que pareciam duas contas de vidro lapidadas pelo tempo. Juvenal estava sentado em uma cadeira de palha com um buraco no assento, observando a rua com uma indiferença que parecia milenar. Otávio se aproximou com cautela, sentindo-se um intruso, um garoto de cidade grande pisando em solo sagrado. Seu Juvenal, ele começou com a voz mais calma que conseguiu forjar. O senhor se lembra de algo sobre a perfuração daquele poço novo na divisa? Meu avô, antes de morrer, ficou obcecado em selá-lo. O velho não se moveu por um longo minuto. Apenas deu um gole demorado no copo de cachaça que parecia água para ele. Quando finalmente falou, a voz era um sussurro rouco que carregava o peso de invernos e verões incontáveis, mais parecendo um ruído de folhas secas sendo arrastadas. Ele contou que 40 anos atrás houve um tempo de sombra na fazenda, um período em que a alegria sumiu e os boatos eram mais densos que a neblina matinal. Ele disse com uma ênfase misteriosa que a nascente do poço era um lugar de luto, um ponto onde a vida foi engolida pela terra. Ele e os outros moradores antigos evitavam o local por respeito ao que foi esquecido, dando a Otávio a primeira pista sólida. O poço não era apenas um buraco, mas um portal para uma tragédia. Juvenal levantou a mão, mostrando as unhas, amareladas e grossas como cascos, e apontou para o chão, dizendo: "A moça e o menino, eles não fugiram não, meu moço. O corpo dela, aqui se diz, foi entregue à terra." As palavras de seu Juvenal caíram sobre Otávio com a violência fria de um martelo quebrando um vidro. "A moça e o menino, eles não fugiram.
A frase ficou suspensa no ar enfumaçado da bodega, um odor acre de segredo e tragédia. Ele precisava de um nome, de uma identidade para aquele fantasma. Otávio puxou uma cadeira e se sentou em frente ao ancião, com uma intensidade que assustou até mesmo o Juvenal. Quem era ela? O que aconteceu, seu Juvenal? Me conta tudo, por favor. O velho limpou a garganta, tossindo um catarro seco, e olhou para os lados, como se as paredes de barro pudessem ouvir. Ele revelou que o nome dela era Carmen, uma jovem criada da fazenda, dona de um sorriso que era a única luz na tristeza da casa grande. Carmen era conhecida por ter os olhos da cor de mel mais vívidos que alguém já viu em Patrocínio, e por uma voz que, diziam, podia acalmar os bezerros mais agitados. A tragédia se abateu quando ela deu à luz um menino. Seu Emiliano, um homem de ferro forjado em moralidade rígida e orgulho excessivo, não podia permitir a vergonha de um filho bastardo de paternidade nebulosa em sua fazenda. O sumiço, Juvenal contou, não foi uma fuga, foi um apagamento. Ele detalhou que na madrugada seguinte ao desaparecimento, ouviu-se o barulho de paz na divisa da mata, e a terra, naqueles há tempos, tinha o apetite voraz para engolir segredos e pessoas. O corpo da moça teria sido entregue à terra, justamente onde, 4 décadas depois, a sonda perfuradora encontrou água, um ponto de convergência de vida e de redenção e condenação. Juvenal sussurrou com um tremor na voz que a água do poço era a lágrima da Carmen, pura tristeza engarrafada, e que o lamento da noite era o bebê chorando por uma mãe que nunca mais iria embalá-lo. De repente, a realidade de Otávio se reconfigurou com uma velocidade assustadora. O poço não era mais um recurso hídrico, um dado na planilha. Era um túmulo, um monumento de culpa erguido pelo próprio avô. O seu Emiliano, a quem ele respeitava pela austeridade e pela fibra, transformou-se em um monstro de conveniência social. A ordem de selar o poço com concreto não era sobre água podre, mas sobre enterrar a culpa e o segredo de um crime que, ao que tudo indicava, havia sido cometido, no mínimo, orquestrado para proteger a honra e a fortuna da família. Otávio sentiu um mal-estar nauseante, uma mistura de repulsa e um terror frio. O lamento que ele ouviu na noite anterior, aquele som de veludo rasgado, não era o vento. Era a voz da injustiça clamando debaixo do concreto fresco. O agrônomo cético se viu diante de um dilema macabro. Se o avô e possivelmente outros pilares poderosos da comunidade tinham mantido o silêncio por 40 anos para preservar a paz e a estrutura de poder na região, desenterrar a verdade significava arriscar a própria vida e a de quem ele amava. A fazenda não era só terra, era um pacto de sangue e silêncio. Ele percebeu que o concreto não estava ali para proteger a propriedade de uma água contaminada, mas para lacrar a consciência e perpetuar a dominação. Naquele momento, o seu Emiliano, na memória de Otávio, perdeu a face de patriarca e ganhou a face de algo muito mais sombrio, um guardião impiedoso de um segredo que pesava 1 tonelada. Otávio deixou a bodega de seu Juvenal, com a cabeça girando e a boca seca, como se tivesse engolido areia do deserto. Ele não era um homem de crenças fáceis, mas a convicção nos olhos azuis e pálidos do velho Juvenal tinha a força inegável de uma verdade amarga e sofrida. A versão oficial, a da fuga na calada da noite, agora parecia um remendo grosseiro costurado por mãos poderosas. Ele dirigiu de volta para a fazenda em um estado de anestesia, com o sol do meio-dia fritando o metal do carro, mas ele só sentia o frio cortante da traição e da descoberta. O avô que ele idealizava como um pilar de moralidade era, na verdade, o arquiteto de um crime que maculava a terra que agora era sua. A fazenda, que deveria ser seu futuro, tinha se transformado em um sítio arqueológico de horrores. E ele, o neto, era agora o único a ter o mapa para o tesouro sombrio.
Ele estacionou a caminhonete no pátio e notou que o silêncio da fazenda não era de paz, de cumplicidade pesada. Ele sentia a presença espectral de Carmen e do menino, em cada canto, nos rangidos do assoalho, no bater de janelas que o vento insistia em mover. A raiva, inicialmente dirigida ao avô morto, se transformou em uma fúria fria e calculista contra o concreto, o símbolo físico da opressão e da mentira. Ele sabia que tinha que agir. A urgência de quebrar o selo não era mais sobre água para as plantas, mas sobre a justiça para dois seres apagados, uma dívida moral que caía sobre seus ombros como um manto de chumbo. Sua formação científica gritava por evidências, mas seu coração, surpreendentemente, já havia aceitado a história. O primeiro passo de Otávio não foi a marreta, mas a investigação silenciosa. Ele passou a tarde vasculhando os escombros e os documentos antigos da fazenda. Nenhuma menção a Carmen, claro, como se ela nunca tivesse existido. Mas ele encontrou uma caderneta amarelada de anotações do avô, cheia de rabiscos sobre clima e contabilidade, e em uma página específica, escondida no meio de cálculos de fertilizantes, havia uma única e enigmática anotação, 0206. O risco foi contido. A paz comprada por 40 anos. Eram exatamente 40 anos atrás, na data que coincidia com o sumiço. O risco e a paz pareciam se referir à mesma coisa, ao preço pago para manter a ordem social de patrocínio. Aquela frase fria e objetiva era a confissão implícita de seu Emiliano, a prova irrefutável de que havia um acordo, um silêncio pactuado. Com essa confirmação nos dedos, Otávio sentiu um impulso magnético em direção ao poço. Ele pegou um martelo de demolição pesado, uma ferramenta que parecia fora de lugar, nas mãos de um agrônomo, e foi em direção à divisa. Ao se aproximar, ele notou que a laje de concreto, sob a luz fraca do final da tarde, não refletia a luz do sol. Ela a absorvia, parecendo ainda mais escura e nefasta. Ele parou a poucos metros. O peso da marreta nas mãos era quase um sacramento. Ele estava prestes a romper o pacto de silêncio que garantia a estabilidade da região e sentiu um medo primitivo, aquele que precede um ato de coragem irreversível. Otávio ergueu a marreta, a ferramenta pesada parecendo uma extensão natural de sua nova e sombria determinação. Ele mirou o centro da laje de concreto, bem onde as flores murchas de cor roxa escura haviam sido depositadas. O primeiro golpe foi dado com uma fúria represada que vinha de 40 anos de silêncio e mentira. O som não foi o estrondo que ele esperava. Foi um baque seco e abafado, como se a marreta tivesse atingido não inerte, mas algo flexível e resistente. A marreta ricocheteou e a laje apenas rachou em uma linha fina, como um sorriso cínico no cimento. Otávio percebeu que o avô não tinha selado o poço com um concreto comum, mas com uma mistura reforçada, talvez adicionada de pedras e ferragens, uma verdadeira fortificação para a culpa. Ele martelou de novo, o suor escorrendo em riachos salgados que cegavam seus olhos. Ele estava exausto, mas a cada golpe fracassado, a urgência moral aumentava. Ele sentia a presença espectral de Carmen, não como um fantasma assustador, mas como uma testemunha silenciosa, com seus olhos cor de mel fixos nele, esperando. O sol já estava baixando, tingindo o céu de tons alaranjados e vermelhos que pareciam um aviso de incêndio cósmico. Ele precisou parar para respirar, encostado em uma aroeira velha que parecia ter visto a cena 40 anos antes, e naquele breve momento de silêncio, Otávio sentiu-se vigiado. Não era uma sensação de estar sendo observado por um vizinho curioso. Era algo mais visceral e antigo, como se a própria mata, a floresta densa e escura que beirava a divisa, tivesse ganhado olhos e respiração. Ele retomou o ataque ao concreto com uma técnica mais precisa, concentrando os golpes em um ponto específico, como um cirurgião tentando romper um tumor maligno.
O barulho da marreta contra o concreto era o único som na vastidão da fazenda. Um grito metálico que parecia desafiar a tranquilidade daquela tarde. E então, algo aconteceu que paralisou seu braço no meio do ar. A rachadura que ele havia criado na laje começou a se alargar sutilmente, mas não por causa dos golpes. Parecia que a estrutura estava se movendo por baixo. Um odor estranho, que não era de terra molhada nem de cimento, subiu pelo vão. Era um cheiro inclassificável, com notas metálicas que lembravam sangue seco, misturadas a um perfume adocicado e antigo, algo que remetia a flores em decomposição e a minério de ferro. Foi nesse exato instante que ele ouviu, muito mais alto e claro do que na noite anterior, o lamento abafado. Não era mais um sussurro. Era um gemido sustentado, uma nota de dor pura que parecia vibrar no ar e entrar direto nos ossos. E a coisa mais arrepiante, o som parecia estar se movendo, como se o choramingar não viesse de um ponto fixo, mas de uma entidade que estava se contorcendo nas profundezas. Otávio largou a marreta, que caiu com um estrondo oco, e deu um passo para trás. O medo se materializou em uma onda de náusea, e ele percebeu com um pavor gélido que o poço estava respondendo ao seu esforço, que o segredo não estava inerte, mas vivo e consciente de que estava sendo perturbado. O pavor que tomou conta de Otávio não era o medo da morte, mas o terror da transgressão, de ter rompido uma barreira que deveria ter permanecido intocada. Ele estava hipnotizado pelo pequeno buraco rachado no concreto. Foi ali que a coisa ficou mais bizarra. Uma névoa fina e diáfana, com uma cor que parecia a junção do roxo das flores, murchas com o cinza da poeira, começou a vazar da fenda. Não era vapor d'água. Era uma emanação fria que se movia com uma lentidão deliberada. O cheiro adocicado e metálico intensificou-se, transformando-se em uma fragrância intensa que remetia a um jardim secreto abandonado há décadas, misturado com o cheiro penetrante de ozônio, como se um raio tivesse caído ali. A névoa se expandiu muito rápido, criando um microclima sobrenatural ao redor do poço. Otávio sentiu a pressão no ar aumentar de forma súbita, como se uma mão invisível estivesse apertando seus pulmões. Ele cambaleou para trás, sentindo o corpo pesado, e viu que os insetos, que minutos antes zumbiam insistentemente, sumiram por completo. O silêncio que se instalou era mais assustador que o lamento. Um silêncio total, sepulcral, onde até o som do próprio coração parecia ensurdecedor. O chão sob seus pés parecia vibrar levemente, e ele teve a nítida e perturbadora impressão de que o poço estava respirando em um ritmo lento e profundo, como um gigante adormecido que acabara de ser cutucado no sono mais pesado de 40 anos. Ele se afastou cambaleando alguns metros, os olhos fixos na névoa que se contorcia sobre o concreto. O lamento, que havia ficado emudecido pela densidade do ar, retornou, mas desta vez parecia mais próximo e desesperado, com um timbre que soava inconfundivelmente como o choro de um bebê recém-nascido, misturado com um suspiro feminino longo e exausto. Era uma dualidade sonora de cortar a alma. O que a ciência dele explicava como pressão dos gases subterrâneos, a intuição humana gritava ser a manifestação da tragédia que o avô tentou calar. Ele se lembrou da frase de seu Juvenal, a lágrima da Carmen. Naquele momento de pavor e fascinação mórbida, Otávio não viu apenas uma fenda no concreto. Ele viu um buraco no tempo, um portal para o passado doloroso da fazenda. A névoa, ao invés de dispersar, começou a se adensar e tomar forma na periferia da visão de Otávio, um vulto alto e esguio que parecia ser feito de sombra e luz difusa. Era um espectro de vapor, uma figura indecifrável que exalava aquela doçura de flor morta. Ele não podia discernir traços, mas sentiu,
com uma certeza que vibrava em cada terminação nervosa, que aqueles olhos cor-de-mel estavam olhando diretamente para ele, não com raiva, mas com uma profunda e antiga tristeza que suplicava por reconhecimento. O medo do sobrenatural se fundiu com a piedade humana, e Otávio soube. Ele não estava apenas desenterrando um segredo. Ele estava sendo julgado por uma alma perdida. A figura espectral feita de névoa e a doçura de flor morta foi o limite para o agrônomo. Otávio não correu por medo, mas por uma necessidade física de quebrar a conexão com aquela energia densa e sufocante. Era como se o ar ao redor do poço tivesse se tornado tóxico para a alma. Ele pegou a marreta do chão, mais por reflexo do que por intenção de continuar o trabalho, e deu passos largos para longe, sem virar as costas, completamente para o poço. Sentia-se como um explorador em um campo minado, a cada passo esperando uma explosão de terror. Ao se afastar, ele notou que a névoa roxa acinzentada não o seguiu. Ela permaneceu concentrada sobre a laje rachada, como um véu de luto tecido pela própria terra, e o lamento parecia diminuir à medida que ele ganhava distância, voltando ao tom de um sussurro abafado. Ele chegou ao pátio ofegante, com o coração martelando nas costelas como um tambor desesperado. Seus olhos, antes fixos no chão e nas planilhas, agora viam um mundo com uma camada extra de percepção. A fazenda, que ele via como um patrimônio em decadência, revelava-se agora como um palco de tragédia, onde os dramas de 40 anos atrás ainda ecoavam nos tijolos e na mobília antiga. Ele sentia a história gotejando das paredes. A roupa que grudava em seu corpo não era só suor, era a umidade fria e perfumada da névoa, a assinatura química da manifestação que ele levou consigo para a casa grande. A noite caiu, e Otávio se trancou no escritório do avô, um lugar que antes exalava a imponência do patriarca, mas agora cheirava a mentira e mofo. Ele acendeu todas as luzes, como se a luminosidade pudesse repelir a escuridão que tinha se instalado em sua mente. No entanto, os sinais não pararam. Ele tentou ligar o notebook para se agarrar à realidade das finanças, mas a tela permaneceu negra, recusando-se a acender, um mau presságio eletrônico. Quando olhou para as mãos, notou que a poeira de cimento, que deveria ser um pó cinzento e inerte, havia deixado uma mancha de um tom quase rubro na palma da mão que segurou a marreta, uma marca que parecia não sair com água e sabão. Era a cor do óxido de ferro misturada com algo que parecia pigmento orgânico, uma tinta da culpa que não queria ser lavada. Essa mancha o fez lembrar do relato de Juvenal. A terra tem o apetite voraz para engolir segredos. Otávio sentia-se um recém-nascido psíquico, desprovido de seu ceticismo e confrontado com um universo onde a matéria e o espírito se fundiam de forma aterrorizante. Ele olhava para as teias de aranha nos cantos, para os retratos sisudos dos ancestrais, e sentia que cada um deles era um guardião do segredo, e que ele, Otávio, era o único que tinha a chance de quebrar essa corrente de silêncio. O peso da responsabilidade era tão grande que ele não conseguia distinguir se o tremor em suas mãos era medo ou a fúria da justiça tardia. Otávio passou o que restou da noite em um estado febril de vigília. O sono era impossível. A cada vez que fechava os olhos, via a névoa roxa acinzentada e sentia o perfume adocicado e inquietante de flores mortas que emanava do poço. Ele tentou por um momento convencer-se a abandonar tudo, a vender a fazenda e a deixar o segredo enterrado com o concreto. Mas a imagem de Carmen e do bebê, não mais como boatos antigos, mas como duas almas presas sob a laje, o impediu. A voz do lamento, mesmo que agora sutil e distante, parecia ter se instalado dentro de sua própria cabeça, um eco persistente de injustiça.
Ele percebeu que a sua missão não era mais a de um agrônomo salvando uma plantação, mas a de um arqueólogo moral, com a tarefa de desenterrar a dignidade roubada. O medo não tinha sumido, mas tinha sido transmutado em uma determinação fria e obstinada. Ele tinha que ir até o fim. O ceticismo inicial havia sido substituído por uma reverência sombria, a certeza de que estava lidando com algo que a ciência não podia explicar, mas que a humanidade não podia ignorar. Ele começou a planejar o ataque à laje. A marreta não era suficiente. A estrutura da culpa construída pelo avô era robusta e exigia uma ferramenta de poder equivalente, algo que simbolizasse a quebra radical do silêncio. Ao amanhecer, Otávio vestiu roupas de trabalho mais pesadas, como se estivesse se preparando para uma batalha física e espiritual. Ele dirigiu até a cidade mais próxima, Uberlândia, para comprar o que precisava. Não podia arriscar perguntar por ferramentas de demolição em Patrocínio, onde a rede de silêncio do avô ainda poderia ter olhos e ouvidos. Ele comprou um rompedor elétrico industrial, daqueles que parecem uma metralhadora de concreto. Uma máquina de força bruta que prometia rasgar a verdade sem hesitação. O barulho estrondoso que a ferramenta faria era um risco, mas era um barulho honesto, o oposto do silêncio traiçoeiro que envolvia a fazenda. Ao voltar, ele parou novamente na bodega de seu Juvenal. O velho estava lá, sentado, na mesma cadeira de palha, mas parecia mais pálido e menor do que na véspera. Otávio não perguntou mais nada sobre Carmen. Ele apenas olhou nos olhos do ancião e disse: "Eu vou quebrar o concreto, seu Juvenal. Eu vou ver o que está lá." O velho não demonstrou surpresa. Apenas fechou os olhos por um instante e disse com a voz ainda mais baixa: "É o que a terra quer, meu moço, mas a terra nunca está sozinha." A frase, com sua ambiguidade ameaçadora, serviu como um último aviso, uma confirmação de que ele estava prestes a entrar em um território onde as regras dos vivos não se aplicavam, onde a verdade tinha dentes. Otávio sentiu um impulso de coragem misturado a um pavor reverente e acelerou para a fazenda. A caixa de ferramentas pesada no banco do passageiro, parecendo a arca da aliança da sua missão pessoal de justiça. Otávio chegou à divisa da mata no meio da tarde. O ar estava estagnado e pesado, prenunciando uma tempestade que nunca vinha, mas o céu tinha uma cor de chumbo opressiva. Ele arrastou o rompedor elétrico, que parecia um canhão futurista, até a laje de concreto. A visão do cimento rachado, com aquela mancha escura e úmida da névoa da véspera, reacendeu sua fúria moral. Ele posicionou a ponteira do rompedor na maior rachadura e ligou a máquina. O som que irrompeu na vastidão do cerrado foi ensurdecedor, um trovão metálico que parecia sacudir a própria estrutura da fazenda. Não era o som abafado da marreta, era a voz industrial da vingança, a tecnologia moderna quebrando o silêncio arcaico da culpa. O rompedor, com sua força implacável, começou a triturar o concreto reforçado, espalhando poeira cinzenta e lascas de pedra. Otávio sentiu a vibração brutal percorrendo seus braços, uma dor física que ele abraçava como penitência pelo crime de seu avô. Em poucos minutos de trabalho incessante, o buraco se alargou e ele conseguiu arrancar um pedaço grande da laje. Foi então que a manifestação da véspera retornou, mas com uma potência aterrorizante. A névoa, roxa acinzentada, jorrou do buraco com uma pressão súbita, não mais escorrendo, mas subindo como uma coluna de fumaça fria. O cheiro adocicado e metálico atingiu suas narinas com uma intensidade nauseante. O lamento também voltou, mais alto e claro do que nunca. Um grito misturado de dor e súplica que Otávio finalmente conseguiu decifrar em sua mente. Não era um choro aleatório. Era a repetição de um som gutural de não, não, no tom agudo de uma mulher, seguido pelo soluço desesperado de um bebê. A névoa, girando violentamente, começou a se moldar na figura da moça Carmen. Ele viu,
com uma clareza que o fez paralisar, o contorno de uma mulher alta e esguia, com os braços estendidos em um gesto de proteção e desespero. Seus olhos, que ele soube ser em cor de mel, brilhavam na névoa com uma luz triste e intensa. E neles não havia ódio, mas uma imensa, oceânica tristeza que clamava por justiça. Otávio largou o rompedor, que continuou a vibrar por alguns segundos antes de silenciar, e ficou ali, inerte, testemunhando a tragédia que se materializava a poucos metros dele. Ele sentiu que a terra gemia em uníssono com a moça e que o silêncio de 40 anos tinha sido quebrado para sempre. Ele estava na cara com a culpa de sua família e o fantasma que ela criou. Otávio estava petrificado. Não era mais uma história de pescador, nem um eco sutil. A tragédia se desenrolava à sua frente, tecida em névoa e dor. Ele via a figura espectral de Carmen, e embora os detalhes fossem fluidos e feitos de luz e sombra, a expressão de agonia no contorno de seu rosto era terrivelmente nítida. O som do lamento, o não, desesperado de mãe e o choro incessante do bebê penetrava em Otávio com a força de uma lâmina fria. A tristeza era tão tangível que ele sentiu seu próprio coração se apertar com um luto que não era seu, mas que agora o dominava. Ele estendeu a mão lentamente, não para tocar, mas em um gesto primal de paz e reconhecimento. "Eu sinto muito, Carmen." Ele sussurrou, a voz rouca e fraca, engolida pelo barulho do vento que subitamente começou a soprar com uma velocidade assustadora, mas que só se manifestava ao redor do poço, agitando as árvores vizinhas com uma fúria localizada. Ele percebeu que a reação da terra não era a raiva dele, mas um desespero violento por finalmente ser ouvida. O agrônomo, o homem da razão, estava agora ajoelhado na terra, pedindo perdão por um crime que sua linhagem cometeu. A mancha rubra na sua mão parecia pulsar, e a névoa, ao invés de atacá-lo, começou a girar mais rápido, criando um redemoinho etéreo que parecia uma dança de dor e despedida, revelando no centro do buraco algo mais chocante do que ele esperava. No centro da laje quebrada, Otávio conseguiu ver o interior do poço, que não estava cheio de água, como ele imaginara. Havia uma câmara escura, onde o líquido ainda não tinha subido o suficiente para tocar o teto de cimento. E no fundo, não havia ossos nem vestígios óbvios, mas uma visão descritível que se moveu com o giro da névoa. Ele viu a água, mas não era água comum. Era um líquido denso e de cor azul escura, com um brilho fosforescente estranho que parecia absorver a luz do sol poente. No meio desse líquido, flutuando em um movimento lento e perpétuo, havia um único objeto, um pedaço de pano esfarrapado e minúsculo, que ele reconheceu com um pavor gélido como sendo um pedaço de fralda de algodão de bebê, preservado pela química estranha do líquido e tingido com a mesma cor roxa escura das flores que ele encontrara na laje. A visão daquele fragmento, tão pequeno e tão humano, foi o golpe final que quebrou o restante de sua negação. Ele percebeu que o poço era, literalmente, o lugar de luto onde a vida de Carmen e do bebê foi encerrada. O lamento atingiu um pico agudo, um grito mudo de dor lancinante que parecia vir do centro da terra, e a figura de Carmen se inclinou em direção a ele em um gesto de gratidão e súplica, antes de se desfazer lentamente na névoa. Otávio compreendeu a mensagem não dita. A alma de Carmen e do bebê não queria vingança, mas reconhecimento e descanso. O fragmento de fralda e a inclinação da figura espectral eram um pedido desesperado por um funeral, mesmo que simbólico, para o que jazia sob a terra. Ele se levantou, limpando a terra e o suor do rosto, e sentiu uma calmaria estranha substituindo o pavor. A tristeza permaneceu, mas era uma tristeza limpa, sem o terror da incerteza. Ele olhou para o rompedor, que jazia inerte, e soube que a força bruta não era mais necessária. O que ele tinha que fazer era um ato de piedade humana e reparação histórica.
Ele se afastou do poço, pegou a pá que estava jogada perto da caminhonete e, em vez de continuar a quebrar o concreto, começou a cavar um buraco raso a poucos metros de distância na divisa com a mata. Era um ato que não fazia sentido prático, mas que carregava um peso ritualístico. Ele não podia exumar o poço, nem a culpa do avô, mas podia honrar a memória que a família tentou apagar. Ele cavou com uma fúria calma, sentindo-se o sacerdote involuntário de um rito de passagem. A cada pá de terra, ele sentia que estava libertando um pouco da pressão acumulada de 40 anos, e ele prometeu em voz alta para o poço e para a mata que nunca mais aquele local seria apenas um ponto de água, mas um santuário de lembrança. Quando o buraco estava pronto, ele voltou para o poço. A névoa roxa acinzentada tinha diminuído, mas ainda pairava sobre a abertura, e o lamento tinha se tornado um suspiro muito suave e resignado. Otávio, com o coração pulsando em um ritmo lento e pesado, estendeu a mão para a abertura e, em um gesto de profunda humildade e respeito, tirou do bolso as flores secas e murchas que havia guardado da laje. Ele as colocou na palma da mão e as depositou delicadamente no buraco que havia cavado, como uma última oferenda para o descanso. Em seguida, ele pegou um rosário de madeira que havia pertencido à sua mãe, um objeto de fé que ele não usava há anos, e o enterrou junto com as flores, como um símbolo de bênção e paz para as almas. Ele usou a pá para cobrir o buraco, criando um pequeno montículo de terra que era o primeiro e único túmulo de Carmen e do bebê. Quando o último punhado de terra cobriu as flores e o rosário, uma calmaria profunda e imediata desceu sobre a divisa. A névoa desapareceu por completo, o cheiro metálico sumiu e o lamento cessou instantaneamente, substituído pelo som natural dos grilos e cigarras que voltavam a cantar na mata. Otávio sentiu um alívio físico e espiritual que o fez cambalear, percebendo que o pacto de silêncio finalmente havia sido quebrado, não pela força, mas pelo amor e pelo reconhecimento. Otávio ficou sentado ali, na divisa, por um longo tempo, observando o pequeno montículo de terra que era o monumento à memória de Carmen e do bebê. O silêncio que o envolvia agora não era o silêncio pesado e opressor de antes, uma calmaria profunda e restauradora. O tipo de silêncio que só a justiça tardia pode proporcionar. Ele sabia que a tarefa não estava totalmente completa. O poço ainda estava ali, com o buraco escuro revelando a água azul escura e fosforescente. Ele pegou um balde e, com alguma hesitação, içou um pouco do líquido. A água, que parecia tão sobrenatural e macabra na escuridão, era, na luz do sol poente, apenas água muito mineralizada, com um tom azulado incomum devido à concentração de minérios, mas perfeitamente limpa e potável. A cor estranha e o brilho fosforescente eram o resultado químico de elementos subterrâneos que se misturavam no fundo da câmara escura, uma explicação científica que chegava para acalmar a mente do agrônomo. A água não era podre, como o avô alegou para justificar o selamento, mas sim a evidência material de onde a vida de Carmen foi apagada, o líquido que absorveu a tristeza e a tornou visível. Otávio entendeu. Em seu desespero, havia confundido a culpa moral com a contaminação física, e o poço se tornou um ponto de manifestação da dor. A partir daquele dia, a fazenda nunca mais foi a mesma. A tensão que pairava sobre a casa grande, aquela sensação de vigilância e história gotejando, desapareceu por completo. O lamento nunca mais foi ouvido, e as flores roxas e murchas não apareceram mais sobre a laje rachada. Otávio usou o rompedor apenas para alargar o buraco o suficiente para instalar uma bomba d'água moderna, e a fazenda, finalmente irrigada, começou a prosperar. A água, agora bombeada para os canais, não perdeu o tom azulado,
mas funcionou perfeitamente para as culturas. E Otávio, em um gesto de redenção e memória, decidiu batizar o trecho mais fértil da plantação, irrigado por aquela fonte, de Jardim de Carmen. Ele selou o resto da laje, mas com uma placa de bronze discreta sobre o novo buraco, onde se lia apenas a data: 0206, o dia do sumiço. O agrônomo, anticético e preso aos números, via-se transformado em um guardião de uma verdade. Um homem que aceitou que a vida real, mesmo a mais mundana, está cheia de mistério e tragédia. Ele nunca contou a ninguém, nem mesmo a seu Juvenal, sobre a figura na névoa e a fralda de bebê. A experiência era única e individual, um sacramento silencioso entre ele, a terra e os fantasmas que ele finalmente libertou. Otávio seguiu a vida como agrônomo, usando a água que seu avô tentou desesperadamente esconder para salvar a fazenda. Ele nunca soube de forma concreta se o que viu foi uma manifestação de um espírito preso, um gás subterrâneo agindo em sua mente ou a simples materialização da culpa humana. Ele preferiu conviver com a ambiguidade, pois a solução estava na ação prática e piedosa que ele tomou. A fazenda, hoje em dia, é um sucesso. Mas para Otávio, a verdadeira colheita foi a paz que ele conseguiu devolver àquela divisa da mata. Ele visita o pequeno montículo de terra com o rosário enterrado sempre no dia 2 de junho e deposita flores frescas, não roxas e murchas, mas brancas e cheias de vida. É um ato de reverência e reconhecimento que ele cumpre anualmente. Um compromisso silencioso com a memória que ele se recusou a apagar. Ele entende que a verdadeira herança do seu Emiliano não foi a fazenda, mas o peso do silêncio. E ele, o neto, foi o único que teve a coragem ou a loucura de quebrá-lo, transformando a água da tragédia na água da vida. Ele nunca mais sentiu medo naquele lugar. Apenas um respeito profundo pela terra, que um dia foi cúmplice de um crime, mas que agora era guardiã de uma memória. Ele aprendeu que, por mais modernos que sejamos, existem códigos de honra que são mais antigos que o concreto e o ceticismo, e que a dignidade de uma alma não tem preço. E assim, a história da fazenda e do Poço Azulado se tornou uma lenda murmurada em Patrocínio. Um conto sobre o agrônomo que fez a fazenda prosperar, mas que todos sabem, no fundo, que desenterrou a verdade para finalmente ter a água da vida em sua terra. Se esta história tocou você, a próxima também vai. Basta clicar no vídeo que aparece agora para assistir a mais uma narrativa brasileira sobre destino e coragem. Nosso compromisso é entregar a você histórias com a máxima qualidade. Para isso, é fundamental que você curta e se inscreva no canal. Assim você não perde o nosso próximo lançamento. Se você realmente valoriza o esforço e a dedicação que colocamos em cada roteiro e produção, seu apoio é essencial para que possamos investir mais tempo na criação de conteúdo brasileiro de alta qualidade.